Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O meu nome é Alas Gabriel do Breviário, sou pesquisador científico, conhecido como o cientista primeiro superdotado nível book do mundo, criador e pioneiro dessa categoria. Fui eu que criei a superdotação metafísica espiritual, a superdotação sexual, a superdotação book. Fui eu que construí os instrumentos de coleta de dados, eu validei estatisticamente os instrumentos, fiz análise de confiabilidade, deu um alpha de Convert acima de 0,8, elevando consistência interna elevada. Fui eu que validei estatisticamente esses instrumentos. Depois fui eu que coletei dados, uma amostra de 500 participantes em cada uma das pesquisas, que validou esses instrumentos de forma científica. Teve uma amostra composta de 500 participantes, 250 educação básica, 250 educação superior. Então, cientificamente falando, os instrumentos de coleta de dados, tanto para avaliação diagnóstica, superdotação metafísica, espiritual, sexual e book, foram validados cientificamente. Agora, o próximo passo é validar pelo SATEP, para que seja inserido no rol dos instrumentos oficiais para avaliação diagnóstica de HSD. E eu também sou o autor da mais moderna teoria da predestinação, que é esta daqui, Teoria Psicodinâmica Giftidiana da Predestinação, que está na fase de sua condução. Estou conduzindo ela, sou o pesquisador principal dela, sou o proponente dela. Faz 15 anos que eu propus ela lá atrás, faz 15 anos que eu venho conduzindo ela, e agora ela entra em uma fase mais avançada, mais estruturada, e essa sequência de 26 videoaulas, 26 pesquisas científicas, 26 revisões de alto impacto conduzidas no âmbito do meu mestrado em Psicologia Cognitivo Comportamental, que é o curso da University of Informatics and Faith em Flórida, serve justamente como preparação fundamental, como fundamentação teórica, metodológica empírica fundamental para a execução dessa pesquisa, que vai contar com aprovação do Comitê de Ética, pois envolve coleta de dados diretamente com os seres humanos, outras pessoas, parcerias que eu faço na produção científica e publicação científica, para poder conseguir validar empiricamente as 5 hipóteses fundamentais da mesma. Hoje, 19 de julho de 2025, aqui no centro de São Carlos, capital da tecnologia, estado de São Paulo, Brasil, exatamente às 17 horas, essa é a data da gravação, que não coincide exatamente com a data da postagem e publicação no YouTube, porque eu ainda tenho que salvar em MP4, construir a descrição cronometrada de cada videoaula, depois, durante a semana eu posto direitinho no canal do YouTube. Se você está assistindo, é porque você está numa outra data, você tá aí que já foi postado. Esta pesquisa, a videoaula 26, referente ao artigo científico 26, a pesquisa científica 26 dessa série, tem o título-tema Do Imprevisível ao Predestinado, a teoria do caos como alicerce reformulado da teoria da predestinação de Adler. Aqui é um fechamento de ciclo, aqui é o ponto de corte, para a fase de execução. A partir daqui, a próxima etapa agora é a aprovação de comitê de ética, coleta direta com os seres humanos, validação empírica da constelação familiar, validação empírica da terapia regressiva de memória, validação empírica da terapia progressiva de memória, validação empírica das 5 hipóteses fundamentais, principais da teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. E a teoria do caos, ela se funde com várias teorias predestinatórias, mas a teoria do caos ela é reconhecida. Ela é reconhecida como uma teoria científica. Então, quer dizer, se eu precisava de uma teoria que fosse considerada por unanimidade dentro da seara científica, como uma lente teórica para conduzir a minha teoria, eu já consegui. A teoria do caos é científica. As outras teorias predestinatórias que eu chamo na referencial teórica, elas não são científicas, a teoria, por exemplo, as teorias do multiverso da física também não são científicas, não emprestam muita coisa, mas se eu queria uma teoria científica, eu encontrei. A teoria do caos é. E ela empresta muitas premissas para a minha teoria como base. Ela serve como base teórica, assim, na minha teoria. E essas 3 técnicas psicanalíticas e psicoterapêuticas, tão logo que forem validadas empiricamente, elas também se tornarão científicas e também servirão como elemento científico para a validação científica da minha teoria. Então, quer dizer, tudo isso é uma sequência de acontecimentos, de aumento de cientificidade, até se alcançar o estado normal dessa teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação. Esta pesquisa aborda a integração entre a teoria do caos, a teoria da predestinação contemporânea e o paradigma neoperspectivista giftidiano para ampliar a compreensão dos sistemas dinâmicos complexos, incluindo dimensões metafísicas e transcendentais.
contextualiza-se no desafio epistemológico de conciliar verdades absolutas e relativas em modelos científicos tradicionais, evidenciando lacunas na abordagem de variáveis extrasensoriais. A problemática centra-se na dificuldade de incorporar essas dimensões metafísicas de forma rigorosa e sistemática, considerando a ausência de metodologias consolidadas e dados empíricos consistentes. O objetivo geral foi analisar e validar, por meio de um método hipotético dedutivo, a viabilidade da inclusão dessas variáveis no arcabouço científico, utilizando o paradigma neoperspectivista e teorias correlatas. A revisão bibliográfica e documental narrativa foi conduzida em bases como Scopus, Web of Science e PubMed Medline, com os descritores Complex System, Metaphysical Variables, Chaos Theory, Epistemology e Transdisciplinarity, inicialmente encontrando 432 trabalhos, dos quais 47 foram criteriosamente analisados. Os principais achados indicaram que a coexistência de verdades e a operacionalização de variáveis metafísicas são possíveis, ampliando os limites epistemológicos da ciência. Concluiu-se que as hipóteses foram confirmadas, porém persistem lacunas em dados empíricos e metodologias para mensuração dessas dimensões. As limitações referem-se à operacionalização e à escassez de evidências experimentais. As contribuições teóricas, metodológicas e empíricas promovem avanços na interdisciplinaridade e oferecem novas perspectivas para a pós-graduação e para a sociedade. O valor agregado reside na inovação epistemológica e na ampliação do diálogo entre ciência e espiritualidade. Da introdução, eu faço questão de destacar alguns tópicos. A pesquisa justifica-se pela relevância acadêmica ao propor uma ampliação dos paradigmas de modelagem científica, ao considerar variáveis espirituais como componentes legítimos dos sistemas complexos, preenchendo uma lacuna em estudos interdisciplinares recentes. Do ponto de vista científico, oferece uma inclusão inédita em soft computer spiritual, enquanto seu impacto social reside em reshaping narrativas sobre livre-arbítrio, né? Determinismo e responsabilidade com potencial de influenciar debates na ética, política e educação. A questão norteadora dessa pesquisa foi de que modo a teoria do caos pode ser reinterpretada com base e expressão da teoria da predestinação de Wallace. As questões secundárias foram basearam no seguinte, né? Se os sistemas determinísticos contêm variáveis espirituais invisíveis, como essas variáveis podem ser quantificadas? De que maneira a inclusão dessas variáveis altera a previsibilidade dos sistemas? Se é possível reconciliar livre-arbítrio com um script pré-determinado e como aplicar essas ideias em modelos computacionais existentes. As hipóteses levantadas, respostas possíveis foram que os sistemas caóticos contêm, além de variáveis físicas, causas espirituais predeterminadas, que tais causas são mensuráveis por métodos de quantificação ampliada, que ao incluir essas variáveis, os sistemas tornam-se determinísticos em sentido pleno, que a noção de livre-arbítrio é compatível com uma pré-ordenação divina via modelos paramétricos, e que os modelos computacionais, como Valuation, SER, DSGR, redes neurais, podem ser ajustados para incorporar variáveis espirituais e assim ganhar maior previsibilidade. Na seção referencial teórico, fundamentação teórica, eu dividi em 3 subseções. A subseção 2.1 apresenta o referencial básico conceitual. Nela, os construtos de primeira, segunda e terceira ordem. Em primeiro lugar, os construtos de primeira ordem abrangem os conceitos fundamentais da teoria do caos, tais como sensibilidade às condições iniciais, a não linearidade e a dinâmica determinista complexas. Esses são conceitos fundamentais para compreender a imprevisibilidade observada em sistemas naturais sociais, sendo amplamente validados em estudos recentes. Em segundo lugar, os construtos de segunda ordem relacionam-se a variáveis extrasensoriais e a noção de predestinação como força reguladora invisível, dialogando com a metafísica e a espiritualidade dentro de sistemas caóticos. Esses construtos são essenciais para a incorporação de um olhar transcendente, integrando fenômenos que escapam à quantificação estritamente física. Por fim, os construtos de terceira ordem sintetizam os conceitos anteriores em uma nova perspectiva epistemológica que envolve o paradigma neoperspectivista, propondo múltiplas dimensões e realidades coexistentes,
dentro dos sistemas, contemplando o diálogo entre ciência, espiritualidade e conhecimento multidimensional. Né? A subseção 2.2, né, apresenta o referencial relacionado ao estado da arte, enquanto a seção 2.3, a triangulação teórica adotada na pesquisa. Os resultados de discussão dessa pesquisa são apresentados na seção 4. Né? A teoria do caos, tal como formulada por Lorenz, né, Feigenbaum, né, Marx, Burke, né, Mandelbrot, Robert May, entre outros, parte do princípio de que os sistemas determinísticos podem exibir comportamentos imprevisíveis devido à sensibilidade extrema às condições iniciais. Edward Lorenz comprovou isso em 1963 ao demonstrar que pequenas variações numéricas em um modelo climático levantaram a trajetórias completamente divergentes. Essa imprevisibilidade foi interpretada pelos idealizadores da teoria como evidência de que o acaso, entendido como ausência de causa mensurável, é inevitável em sistema complexo. Uma conclusão que descarta qualquer intervenção extrasensorial, espiritual ou não, compreendida por não fazer parte do escopo físico-matemático. Na subseção 4.1, apresento, né, Alas Gabriel Breviário, sou eu, e a teoria da predestinação que eu conduzo. Né, eu vou apresentando, né, quais são as premissas, né? A proposta que eu faço, né, na teoria psicodinâmica e criando a predestinação dialoga com os marcos matemáticos dos anos 1970, como o célebre resultado de Leavenworth, em 1975, segundo o qual a existência de um ciclo de período 3 em um sistema dinâmico contínuo unidimensional implica a presença de caos. Para esses autores, o caos emerge como prioridade intrínseca de sistemas sensíveis às condições iniciais, uma desordem aparente nascida da própria estrutura dinâmica do sistema. Contudo, a teoria psicodinâmica, né, da predestinação, interpreta esse mesmo fenômeno por outra lente. Né? Para mim, né, os ciclos iniciais não são meramente fruto do acaso ou da interação cega entre variáveis naturais, mas já estão espiritualmente designados. Assim, o que para Leavenworth é caos, para mim é apenas uma manifestação de uma ordem oculta, né, espiritual, né, delineada por seres espirituais, espíritos, né, da cor celestial, profundamente enraizada na metafísica da criação, onde cada suposta instabilidade é de fato o cumprimento de um enredo pré-determinado escrito antes da fundação do universo. 4.2, a subseção, a teoria da predestinação aplicada à modelagem financeira. Essa visão se torna particularmente clara quando traduzida para o contexto dos modelos matemáticos financeiros, como os modelos de valuation, cuja lógica é totalmente condicionada por suas premissas, ou seja, suas condições iniciais. Em um valuation, a projeção do fluxo de caixa, a taxa de desconto, as expectativas de crescimento e as métricas de risco e retorno são todas derivadas dessas premissas. Portanto, todos os outputs, projeções, valor presente líquido, múltiplos de mercado, indicadores de performance são resultados diretos e muitas vezes inescapáveis daquilo que se estabeleceu inicialmente. Há aqui uma clara correspondência com os sistemas dinâmicos. Dadas certas condições iniciais, o modelo segue um curso lógico e matemático que, sob a suposição de premissas mantidas, leva inevitavelmente aos mesmos resultados. É justamente pela incerteza quanto à estabilidade dessas premissas, sobretudo as de natureza macroeconômica, que se constrói na prática profissional uma gama de cenários alternativos. A modelagem de múltiplos cenários, otimista, básica ou realista e pessimista, é um recurso comum em finanças, pois reconhece que as condições iniciais de um valuation, as premissas, são instáveis e sujeitas a perturbações exógenas. Pequenas variações em premissas como inflação, taxa de juros, crescimento do PIB ou variações cambiais geram, por retroalimentação, mudanças significativas nos outputs projetados. Tal sensibilidade é uma ilustração prática do chamado efeito borboleta consagrado pela teoria do Krauss, no qual mínimas alterações em estados iniciais podem conduzir a resultados radicalmente distintos. O sistema financeiro, assim como o sistema físico e biológico, comporta-se de maneira caótica quando visto por lentes puramente empíricas e naturalistas. Porém, se essa abordagem caótica parte de um ponto de vista limitado, que reconhece fatores ambientais, históricos, psicológicos, até biológicos,
mas exclui as dimensões espirituais ou metafísicas, a minha proposta insere uma nova camada interpretativa, com base na teoria da predestinação. A teoria psicodinâmica Giftediana da predestinação, né, que eu conduzo, né, no meu mestrado em psicologia cognitivo-comportamental, propõe a inclusão de variáveis espirituais e padrões transdimensionais de consciência que, mesmo sendo subjetivos, poderiam ser mensurados por métodos quantitativos alternativos. Essa ampliação do arcabouço epistemológico permite considerar que as premissas de qualquer sistema, inclusive os fundamentos macroeconômicos do valuation, são, na verdade, pré-determinadas desde antes da existência humana. O que nos parece incerto ou aleatório é, na verdade, parte de um plano divino que pré-estabelece tanto as condições iniciais quanto os resultados derivados delas. Dessa forma, sob a ótica teológica e holística, o modelo de valuation, bem como qualquer outro modelo matemático computacional, torna-se determinístico não no plano humano, onde reina a ilusão da aleatoriedade e da imprevisibilidade, mas no plano divino, onde todas as variáveis já foram designadas e conectadas de maneira causal. Portanto, se um agente predestinador já traçou desde a eternidade tantas premissas, né, que são as condições iniciais, quanto os outputs, que são os resultados advindos delas, o modelo financeiro nada mais é, modelo financeiro, modelo estatístico, modelo, né, físico, matemático, enfim, nada mais faz do que reproduzir em linguagem formal aquilo que foi espiritualmente codificado. A imprevisibilidade só existe enquanto não se conhece plenamente esse plano superior. Assim, à medida que a realidade confirma as premissas, que são as condições iniciais estabelecidas, o modelo se concretiza exatamente como previsto, cimentando suas projeções não por acaso, mas por fidelidade à ordem ontológica predestinada. Isso é interessante, muito interessante. O quanto a teoria do caos dialoga com a teoria da predestinação que eu conduzo no âmbito do meu mestrado. 4.3. Henri Poincaré e os limites da modelagem matemática. Essa leitura encontra consonância com o pioneirismo de Henri Poincaré, que, além do final do século XIX, foi o primeiro a demonstrar que sistemas físicos regidos por leis determinísticas podem exibir comportamento imprevisível. Em sua obra, eu não sei ler em francês, está em francês aqui, o autor mostra que o problema dos três corpos, a análise do movimento de três massas gravitacionalmente interativas, não admite solução algébrica geral e, mesmo submetido a leis rígidas da mecânica clássica, pode evoluir de maneira altamente sensível às condições iniciais. Essa constatação inaugura a semente da chamada teoria do caos determinístico, mais tarde sistematizada por Lorentz, que evidenciou como pequenas variações nas variáveis meteorológicas resultam em padrões complementares divergentes, inviabilizando previsões estáveis em médio e longo prazo. A complexidade é, assim, intrínseca ao modelo tecido das equações determinísticas, mas a percepção humana é limitada para captá-la de forma integral. Na subseção 4.4 eu falo da teoria psicodinâmica giftediana da predestinação, aulas e a causalidade oculta dos sistemas complexos. A teoria psicodinâmica giftediana da predestinação sustenta que o erro fundamental da ciência moderna foi concluir apressadamente que aquilo que é não modelável é, por consequência, sem causa, fruto do acaso. Ou seja, a limitação epistêmica dos modelos computacionais, matemático e físico em representar certos fenômenos complexos foi interpretada de maneira equivocada, com uma ausência de causalidade. Isso ocorreu, por exemplo, em áreas como a neurociência e a economia comportamental, nas quais a imprevisibilidade do comportamento humano frequentemente levou à suposição da aleatoriedade essencial, quando, na verdade, na minha visão, da teoria que eu conduzo, trata-se apenas de uma causalidade que ainda não foi integrada à estrutura analítica vigente. A teoria psicodinâmica giftediana da predestinação, como propõe, recupera a noção de causalidade ontológica transcendental, demonstrando que há uma escrita metafísica anterior ao evento empírico. É uma leitura que remete à tradição filosófica agostiniana e tomista da predestinação divina, mas que é reformulada, na minha teoria, em termos contemporâneos e compatíveis com modelagem matemática estendida, incluindo variáveis extrasensoriais, cognitivas ou espirituais quantificadas.
Exemplos práticos reforçam essa tese. Em modelos macroeconômicos, como o Dynamic Stochastic General Equilibrium, né, utilizados por bancos centrais para simular políticas monetárias, a aleatoriedade dos choques é tratada com ruído estocástico. Entretanto, segundo a teoria que eu conduzo, tais choques seriam apenas aparentes, pois fazem parte de um script superior, ou ainda em finanças quantitativas, onde modelos como o de Black-Scholes assumem movimentos aleatórios dos preços, baseados em passeio aleatório, random walk. A teoria da predestinação que eu conduzo reivindica que tais flutuações obedecem a microestruturas causais invisíveis inscritas por uma ordem metafísica. A imprevisibilidade nos preços de ativo, como ações ou criptomoedas, por essa ótica, não é ausência de ordem, mas incapacidade humana e matemática tradicional de capturar todas as variáveis intervenientes, sobretudo as de natureza não material. Simples assim. Esse argumento é ainda mais visível em sistemas biológicos complexos, como a evolução genética ou os mecanismos neurocomportamentais. Modelos como os de redes neurais artificiais, apesar de aprenderem padrões a partir de grandes volumes de dados, são considerados caixas pretas por sua opacidade lógica. Fenômeno que assemelha ao da causalidade oculta, né? Que eu aponto, né? Eu chamando de causalidade oculta, né? É uma expressão que eu utilizo, né? na minha teoria. Para mim, mesmo esses algoritmos de aprendizado profundo, deep learning, como chamamos, que eu estudo também, faço pós-graduação em ciência de dados, emprego Python, entendo bem de linguagem, né, computacional, né, já desenvolvi 16 softwares, enfim. O Deep Learning, esses algoritmos deles estão apenas arranhando a superfície, são a ponta de um iceberg, de uma estrutura causal mais profunda, acessível apenas por meio de uma ampliação ontológica do corpo científico que inclua a pré-existência de variáveis predestinadas. Como defendido por Prigogine, em 1980, ao explorar a irreversibilidade dos sistemas termodinâmicos complexos, a imprevisibilidade não elimina a causalidade, apenas demanda novas categorias de compreensão. Subseção 4.5. Metateoria na modelagem e ontologia matemática. Portanto, o que eu proponho na minha teoria é que uma metateoria da modelagem, enquanto os modelos tradicionais explicam o mundo a partir de variáveis acessíveis, a teoria psicodinâmica e giftidiana da predestinação exige a reinterpretação das causas ocultas como já escritas num plano transcendental. Assim, cada resultado visível no tempo e no espaço é, em última instância, o desdobramento de uma matriz causal inscrita metafisicamente, o que é compatível com a noção de logos, né, ou de razão estruturalmente do cosmos, conforme discutida por filósofos como Heráclito, retomado em concepções modernas da ontologia matemática. A não modelabilidade, portanto, não implica ausência de causa, ou fruto do acaso, mas insuficiência de paradigma. Um paradigma que seja completo, que considere variáveis que não estão sendo consideradas nos paradigmas tradicionais, como, por exemplo, as variáveis transcendentais, metafísicas, espirituais. A teoria psicodinâmica giftidiana da predestinação busca corrigir essa falha epistemológica histórica. 4.6. Modelagem espiritual do caos, predestinação e previsibilidade dos sistemas complexos, segundo Alice. Do ponto de vista econômico-ambiental, a mesma lógica aplica-se a modelos de colapso ecológico como os utilizados por Jared Diamond, 2005, e Donella Meadows, do Limit Growth, de 1972. Estes modelos, ao preverem o esgotamento de recursos naturais ou colapso de civilizações inteiras a partir da dinâmica populacional e da pressão sobre o meio ambiente, utilizam variáveis quantificáveis como consumo per capita, taxa de crescimento, pegada ecológica e capacidade de suporte. Para mim, no entanto, mesmo esses colapsos civilizatórios, como a Ilha de Páscoa ou do Império Maia, são episódios de uma narrativa existencial maior, cujo script foi definido antes da manifestação da própria humanidade. Cada curva descendente das projeções de modelo não é apenas um risco calculado, mas a expressão matemática de um evento inevitável espiritualmente decretado. Além disso, na área da epistemologia matemática, os modelos suscetível infectar
utilizados para prever o avanço de epidemias e pandemias dependem fortemente de taxa de contágio, recuperação e imunização da população. Esses modelos explicam os surtos epidemiológicos como processos dinâmicos naturais, por considerar variáveis biológicas, genéticas e ambientais. Contudo, sob a ótica da teoria psicodinâmica euclidiana da predestinação, mesmo a data do surgimento de um novo patógeno, o tempo de disseminação e o número final, a curva, a função que descreve o crescimento de vítimas ao longo do tempo, normalmente é exponencial, quando tem uma pandemia, uma epidemia, estariam contidos no domínio de um princípio organizador espiritual, cuja expressão física se traduz em curvas logísticas exponenciais ou gaussianas, conforme já programado. O que para a ciência é um desdobramento dinâmico de parâmetros biológicos e sociais, para mim é um desenrolar de um plano divinamente delineado. Em síntese, a visão que eu tenho não rejeita a utilidade dos modelos ecológicos ou populacionais como os de meio ou os desenvolvidos posteriormente com maior sofisticação computacional, mas os reconstrói ontologicamente. Os gráficos e fórmulas que descrevem a complexidade caótica da natureza seriam, sob meu paradigma, mapas aproximados da organização transcendental da existência. O caos ecológico desse caso não seria uma anomalia da ordem, mas a expressão visível da mais profunda ordem espiritual refletida em curvas de bifurcações e colapsos. À medida que o caos avançou para o controle de sistemas, neurociência, computação e física quântica nos anos 2000 a 2010, a imprevisibilidade foi adotada como variável intrínseca. Eu proponho que a imprevisão nesses domínios deriva apenas da exclusão de variáveis espirituais consideradas essenciais para a modelagem preditiva completa. A versão mais recente da teoria psicodinâmica Griffidiana da predestinação, formulada por mim, sustenta 5 hipóteses centrais que reposicionam radicalmente o entendimento da previsibilidade do comportamento humano frente aos paradigmas do caos. Diferentemente da concepção tradicional, que vê a imprevisibilidade como característica inerente a sistemas complexos e sensíveis a condições iniciais, como proposto pela teoria do caos, eu argumento que essa imprevisibilidade decorre, na verdade, de uma limitação epistemológica dos modelos utilizados e não da ausência de causa ou estrutura subjacente. Conclusões e considerações finais. Os principais achados dessa pesquisa incluem a identificação de um espaço epistemológico onde diferentes níveis de verdade coexistem de maneira complementar, o desenvolvimento de modelos que incorporam variáveis extrasensoriais e a validação do método hipotético dedutivo como ferramenta eficaz para lidar com esta complexidade multidimensional. Além disso, a revisão narrativa criteriosa contribuiu para a compreensão das lacunas e desafios na integração entre conhecimento científico e espiritualidade, destacando a necessidade de abordagens disciplinares. As contribuições teóricas dessa pesquisa estão no avanço do paradigma neoperspectivista e na ampliação da teoria do caos para incluir dimensões metafísicas, enriquecendo o debate epistemológico contemporâneo. Metodologicamente, destaca-se a aplicação rigorosa do modelo do método hipotético dedutivo combinado com revisão narrativa sistematizada, oferecendo um modelo replicável para estudos similares. Empiricamente, ainda que preliminar, o estudo fornece evidências conceituais e simuladas que apontam para novas possibilidades de investigação interdisciplinar. O valor agregado da pesquisa se manifesta na ampliação do campo de estudo dos sistemas complexos ao inserir a perspectiva espiritual e metafísica como componente legítimo do conhecimento científico. Isso beneficia não apenas a área de epistemologia e modelagem científica, mas também fortalece a pós-graduação ao fomentar a inovação metodológica conceitual. Para a sociedade, a pesquisa propõe um olhar mais integrado e holístico sobre fenômenos complexos, potencialmente impactando práticas científicas, filosóficas e sociais em diversos níveis. Quem desejar acessar essa pesquisa na íntegra publicada, por favor, rolar a barra de rolagem para baixo, na descrição encontra o link, clica nele, só baixar, citar, recomendar, replicar, e disseminar nas redes sociais.